Tudo isso que você vê aí, que para você pode parecer só uma exoticidade, mas não é. Atualiza, com Antony Galvão. Preste bem atenção no que está acontecendo neste vídeo aqui. Este vídeo foi reagido pelo Caio Fábio, que mostra um vídeo em uma igreja e tem um tema assim, colocado pelo Caio Fábio: igrejas com bandeiras de Israel e pastores vestidos de soldados. Olha como é triste o que está acontecendo com o nosso Brasil, como o nosso Brasil se entrega ao ridículo dentro dessas vertentes evangélicas de pessoas que têm a mente travada. Deixando claro, Caio Fábio para mim é uma pessoa que tem muitas coisas que ele fala das igrejas que eu assino embaixo, mas nem tudo que o Caio Fábio defende eu defendo, porque ele ainda tem uma crença mística. Acho que é a única coisa que eu não ainda vou compactuo com o Caio Fábio, é justamente o misticismo dele ainda. Eu tenho para mim que ele é ateu, só que ele não vai dizer eu sou ateu, porque ele vai perder o peixe que ele ainda vende na internet e no Brasil, que ainda sustenta ele. Então ele não pode dizer eu sou ateu. Mas ele é ateu, na minha opinião. Mas não vou falar aqui do Caio Fábio, não. Eu vou falar do vídeo que foi uma reação. Quero agradecer a todos que ajudam os 3 canais do Antony Galvão aqui na internet. Que sou eu, Antony Galvão. O Pilastra, o Portão de Saída e o Atualiza. O Atualiza não tem todos os dias vídeos, mas sempre eu vou estar preparando vídeos para a cada 2 ou 3 dias não faltar vídeo aqui no canal. Vamos para o vídeo da reação do Caio Fábio e eu vou dando pausa e vou falando, porque o que importa também é o que eu vou falar aqui. Onde o Caio Fábio está certo dentro deste vídeo do que ele está criticando. Igrejas evangélicas, sistema evangélico no Brasil é uma vergonha nacional. Não estou falando da fé, estou falando do parasita da fé. Deixando claro. Vamos ouvir aqui. Bandeira de Israel, bandeira do Brasil, tudo bem, Brasil. Mas Tudo isso que você vê aí, que para você pode parecer só uma exoticidade, mas não é. Isso é pedagogia, isso é treinamento, isso é fomentação cognitiva, isso faz parte de condicionamento mental, cerebral, isso é preparação de natureza ideológica, é o tal do Deus, pátria e família, sendo trazidos agora para o ambiente do desfile. Deixando claro que essa frase usada pelo Bolsonaro durante o seu período de eleição e também durante o seu governo no Brasil, Deus, pátria e família, são 3 mentiras, tá?
3 mentiras que foram disseminadas no meio da crentalhada, que parecem coisas boas, mas não são. Deus, primeiro, não há nenhum Deus por ninguém. Infelizmente, é só um pensamento, uma ideia. Deus está com o Brasil, Deus está com o povo. Mentira. Porque o que mais tem no Brasil hoje é violência, corrupção, doenças, calamidades, catástrofes o tempo todo. Então não tem Deus nenhum. Muitas famílias estão sendo destruídas dentro ou fora de qualquer igreja, qualquer religião. As famílias são destruídas porque não tem Deus. Pátria, a nossa pátria está vivendo o caos da falta de raciocínio. É um povo místico, é um povo imaginário, é um povo que passa a vida toda orando e nada acontece, rezando e nada acontece, uns contra os outros. E família. As famílias brasileiras, na verdade, estão ilhadas, estão cercadas de mentiras místicas. Então, Deus, pátria e família são 3 mentiras. Então, o Caio Fábio aqui, ele já está criticando isso. Da Sapucaí religiosa, da apresentação dos carros alegóricos, é isso que a gente está vendo, espalhado pelo Brasil inteiro e com perversões profundas. Bandeira do Brasil, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos. Isso já diz muito sobre a ideologia que tomou conta de boa parte das chamadas comunidades evangélicas. Não tomou conta de todas, mas de um número expressivíssimo para nos deixar completamente preocupados. Sem falar que a Igreja Universal, por exemplo, conseguiu em São Paulo arregimentar uma quantidade enorme de militares que hoje rezam pela cartilha do Edir Macedo. Que isso não é novidade nenhuma, né? Isso não é novidade nenhuma. Essa classe aí que migra para a mentira religiosa no Brasil, evangélica, né? Que eles querem dominar o Brasil. E quando fazem essas encenações dentro dessas igrejas aí, de soldados, de Arca da Aliança, de não sei o que, disso e daquilo, isso aí não tem nada a ver com o bem das pessoas. Isso tem a ver com divisão, confusão, guerra. As guerras mais absurdas do mundo foram disseminadas por religiões. E a gente sabe disso. O que acontece lá no Oriente, entre Israel, que é um país que derrama muito sangue inocente, se você não sabe também, Irã, Líbano, Iraque, temos ali na faixa de Gaza Hamas, certo? E outros países ali do Oriente que disseminam guerras, muito sangue, mortes de inocentes. Tudo isso tem raiz religiosa, porque a religião só serve para fazer divisão. Religião, se você não sabe, é a pior praga do mundo. E as pessoas vão para as suas igrejas fazerem essas encenações sem saber o que estão fazendo. Estão dividindo pessoas com pessoas, famílias com famílias, muita mentira disseminada, tudo isso. Então, o lado do Caio Fábio que eu concordo é quando ele critica isso aqui, porque ele está criticando realmente uma coisa que é um absurdo para o Brasil. E enquanto existir isso, o nosso Brasil nunca será um país livre dessas coisas e um país que venha ter um desenvolvimento. Isso é muito triste. Triste mesmo. Um país como esse, que cultua Israel,
que serve os Estados Unidos e até se entregaria a ele, como um dos pseudo-candidatos tem dito que faria qualquer coisa, e essa brasilidade que não é, de fato, conscientemente patriótica, é pervertida, é adoecida, é alienada. E, meu Deus, o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com patriotismo. Paulo diz: a nossa pátria está no céu. Leia Jesus de ponta a ponta nos Evangelhos e vê se você encontra um único culto de Jesus a Israel. O único lado do Caio Fábio que eu sempre vou bater na tecla é quando ele defende a mentira literária do livro romanizado, que também está ali naquele meio. Entendeu? Então criticar é o lado crítico que eu tenho contra o que o Caio Fábio fala, é justamente isso. É o pior de todos os livros que disseminam tudo isso. Se não fosse o livro, não acontecia isso com o nosso país, nem com nenhum outro país em questão religiosa. A Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, tudo isso é praga. Então, o único lado do Caio Fábio que eu critico justamente é esse de discordar num ponto. Ele está certo, discordar dos evangélicos, do que eles fazem, e depois concordar com o livro, com a Bíblia, que eles usam como arma para disseminar toda essa mentira no país. Como organização de monarquia. Nos dias de Jesus, Israel era uma monarquia sujeita a Roma. Jesus disse isso aqui? Chamou o rei de raposa, Herodes, não vai ficar sobre pedra do templo que não seja derrubada. Aí ele vai, de Caio Fábio aqui, vai defender Jesus, que também é outra mentira. E ele sabe que de Jesus também é uma mentira romana. E tudo aquilo que foi falado ali, através de Jesus, contra ou a favor de Roma, aquela coisa, tudo isso aí é armado por Roma, justamente para enganar trouxa. Entendeu? Então o único lado dele que eu não concordo é esse. Mas quando ele critica a podridão evangélica no Brasil, né, o sistema, nessa divisão toda de mentira, né, nessa cultuação a Israel e cultuação aos Estados Unidos e outras coisas, aí nisso eu apoio dele. Vocês são uma geração adúltera e perversa, mataram todos os profetas e matarão o filho, conforme o próprio Jesus disse que seria. Jesus nunca disse nada. Esse lado do Caio Fábio eu não consigo entender como é que ele defende, né? Eu fico, por isso que eu digo que ele é um ateu, aquele ateu que mesmo sendo ateu, ele vai ter que concordar com o personagem de um livro por algumas falas desse personagem chamado Jesus. Mas no fundo, o Caio Fábio sabe que Jesus nunca existiu. Esse Jesus divino. Pode ter existido um homem também trazendo ideologia política da época, tipo seria o quê? Um caneta azul. Um caneta azul que não sabia nem o que era a politicagem antigamente, e talvez trouxe uma ideologia de simplicidade, inventando umas coisas. Anthony, você está comparando o Jesus da Bíblia com caneta azul? Vamos entender o Manuel Gomes. Manuel Gomes é uma pessoa com a mente de uma criança de 8 anos de idade. Mas se você vê um cara simples, que por trás dele tem uma compacta massa de gente esperta, de gente corrupta, que quer aproveitar da popularidade dele para ganhar dinheiro. Talvez Jesus seria alguém que chegou trazendo um pensamento humilde, e aquele Jesus, filho de Deus, e depois uma compacta massa usou este nome para criar, entendeu? Grupos organizados para ganhar dinheiro às custas de pessoas leigas. Talvez seja isso. Então esta é a comparação. Não é a comparação pelo que está escrito no livro, que ele falava no livro, mas a comparação é essa. Mas de divino, esse Jesus nunca existiu, nunca teve divindade nenhuma nele. Todas as supostas curas e supostos milagres nunca aconteceram. E é isso, e o planeta está afetado de tudo isso. E aí ficam os crentes abraçados, beijando essa bandeira. É um fetiche.
E um patriotismo doido, louco, porque não se preocupa em preservar o meio ambiente, as riquezas naturais. Se pudessem, já que é o segundo país em maior quantidade de terras raras, que são um material mais precioso do que o ouro para as próximas gerações, tem gente que diz a gente só precisa entregar isso para os Estados Unidos. E aí eles ficam trilhardários e a gente continua na nossa pobreza. Mas ninguém enxerga nada. É uma tristeza, gente. Eu já falei muito. Então, o Caio Fábio tem coisa aqui que ele acerta quando ele fala essa questão mística dentro dessas igrejas aí, cultuando bandeiras de outros países, assim como Israel e Estados Unidos, que isso não dá em nada, só faz entregar o que é melhor do nosso solo para esses países, só isso. Então, essa tristeza que o Caio Fábio fala, nisso eu concordo com ele. Eu só não concordo quando ele tenta criticar a igreja evangélica elogiando a Bíblia, né? E separando a Bíblia como se fosse um livro verdadeiro, e ele sabe que não é. Ele sabe que esse Jesus é uma mentira, que esse Paulo também nunca existiu, apenas um personagem. Tudo isso é mentira. Enquanto existir essa mentira, não tem jeito. E essa classe evangélica no Brasil que quer ganhar território, né, quer ganhar nome, vai sempre lutar para ter um país dividido. Agora estamos chegando à eleição, e agora que vai ser coisa, porque muitos vão ser eleitos aí para continuar enganando o povo brasileiro, continuar fazendo do povo brasileiro gato e sapato, como diz o ditado. Então eu só reagi a esse vídeo do Caio Fábio justamente para dar o meu contraponto naquilo que ele fala que eu não concordo e naquilo que ele fala que eu concordo. Quando ele fala sobre igreja que fazem essas encenações, suspendendo bandeiras dos Estados Unidos, bandeiras de Israel, pastores vestidos de soldados, aquela coisa toda, que isso aí dissemina a guerra e mais violência, nisso eu concordo com o Caio Fábio. Contrapartida, o restante eu não concordo com nada. Fico por aqui, nada contra ele, eu quero que ele seja um cara sempre lúcido em muitas coisas aí, porque ajuda demais. Eu já falei até em entrevista que ele foi uma pessoa que me estagiou para o ateísmo, quando eu comecei a entender que é tudo uma farsa, assistindo os vídeos dele, falando aí dos vampiros das Assembleias de Deus, nunca esqueço disso, e me ajudou muito a me desligar. Então ele é uma pessoa que ajuda o início do ateísmo de alguém que está saindo da religião e tem que migrar e entra em transição para chegar no ateísmo. Então ele é isso, ele nem sabe que ele é isso, mas ele é isso. Mas para mim também ele é um ateu. E ele está certo em um ponto, e outro eu critico só o ponto dele defender Jesus, porque esse Jesus é uma mentira, é uma farsa, ele sabe disso muito mais do que eu. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações, com mais um vídeo tão legal quanto este, daqui a 2 ou 3 dias aqui neste canal. E continuando os vídeos de todos os dias ali, nos canais Pilastra e Portão de Saída. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.